Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente, meu nome é Fernanda, tenho 42 anos e moro em Porto Alegre. E eu preciso contar uma história que está me consumindo por dentro, porque há um ano eu adotei 3 irmãos depois que os pais deles, que eram meus vizinhos, morreram em um acidente de carro. E há 2 semanas eu descobri através de uma marca de nascença que o filho do meio, o Lucas, de 9 anos, é na verdade meu filho biológico que eu entreguei para a adoção quando eu tinha 17 anos. E agora eu estou vivendo um pesadelo, porque eu não sei se conto a verdade para ele, se conto para os irmãos, se guardo esse segredo para sempre. E eu me sinto culpada, confusa, com medo de destruir a família que a gente construiu. Vou contar desde o começo porque essa história é muito complexa e tem muitas camadas que vocês precisam entender para conseguir me ajudar com conselhos. Eu engravidei quando tinha 17 anos, eu estava no 2º ano do ensino médio, era 1999, e o pai era um menino da minha sala, o Rodrigo. A gente tinha ficado algumas vezes em festas, nada sério. E quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em pânico total. Meus pais eram super rígidos, religiosos, conservadores, e eu sabia que se eles descobrissem, iam me matar, iam me expulsar de casa, iam me fazer passar a maior vergonha. Eu escondi a gravidez o máximo que pude, usava roupas largas, fingia que estava gorda, evitava minha mãe, e quando chegou no 6º mês e não dava mais para esconder, eu contei para uma tia, a irmã mais nova da minha mãe, a tia Clarice, que sempre foi mais liberal, mais compreensiva, e ela me ajudou. Ela conversou com meus pais, enfrentou eles e conseguiu convencer eles a me deixarem ter o bebê, mas com a condição de que eu ia entregar para adoção assim que nascesse, que ninguém podia saber, que eu ia passar os últimos meses da gravidez na casa da tia Clarice em Canoas, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, e que depois eu ia voltar para casa e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu não tive escolha, gente. Eu tinha 17 anos. Dependia totalmente dos meus pais. Não tinha dinheiro, não tinha como criar um bebê sozinha. E o Rodrigo, quando eu contei para ele, deixou bem claro que não queria nada com a criança, que ele era muito novo, que tinha a vida toda pela frente, e que eu que me virasse. Então eu aceitei o plano dos meus pais. Fui morar com a tia Clarice. E passei os últimos 3 meses da gravidez lá, escondida do mundo, sem ir na escola, sem ver meus amigos, sem viver minha adolescência. O bebê nasceu em uma madrugada de fevereiro de 2000, no Hospital Fêmea aqui em Porto Alegre. Foi um parto normal, rápido. E quando a enfermeira colocou aquele bebezinho nos meus braços, um menino lindo, rosadinho, com uma marca de nascença em forma de meia-lua na parte de trás do ombro esquerdo, eu senti meu coração se partir em 1000 pedaços, porque eu sabia que ia ter que entregar ele, que eu não ia poder ficar com ele. E eu chorei tanto, gente. Eu segurei ele por alguns minutos, olhei para aquele rostinho perfeito, memorizei cada detalhe, e depois a assistente social veio e levou ele embora. Eu assinei os papéis da adoção ainda no hospital. Era uma adoção direta. Já tinha uma família esperando, um casal que não podia ter filhos, e que estava na fila de adoção há anos. E a assistente social me garantiu que ele ia para uma família boa, que ia ser muito amado, que ia ter tudo que eu não podia dar para ele. E eu tentei me convencer de que estava fazendo a coisa certa, de que estava dando uma chance melhor de vida para ele. Mas a verdade é que eu me senti a pior pessoa do mundo, me senti uma mãe horrível que estava abandonando o próprio filho. Eu voltei para a casa dos meus pais depois de 2 semanas, voltei para a escola, fingi que estava tudo bem, que nada tinha acontecido. Mas por dentro eu estava destruída. Eu pensava naquele bebê todo dia. Me perguntava onde ele estava, se estava bem, se era feliz, se a família adotiva estava cuidando bem dele. E eu chorava escondida no meu quarto toda noite, e meus pais nunca mais tocaram no assunto. Era como se aquela gravidez nunca tivesse existido, como se aquele bebê nunca tivesse existido. Eu terminei o ensino médio, entrei na faculdade de pedagogia na UFRGS, me formei, comecei a trabalhar como professora de ensino fundamental, construí minha vida, namorei algumas pessoas, mas nunca consegui ter um relacionamento sério porque eu sempre sentia que estava escondendo uma parte de mim,
Sempre sentia culpa, sempre pensava no meu filho que eu tinha abandonado. E eu nunca contei pra ninguém sobre ele. Guardei esse segredo trancado no fundo do meu coração. Quando eu tinha 35 anos, eu comprei um apartamento no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Um prédio antigo, mas charmoso. E foi lá que eu conheci os meus vizinhos do apartamento ao lado, o Marcelo e a Patrícia. Eles tinham 3 filhos, a Sofia, de 12 anos, o Lucas, de 8 anos, e a pequena Isabela, de 5 anos. E a gente se tornou muito próximos. Aquele tipo de vizinhança que vira amizade de verdade. A gente tomava café junto no fim de semana. As crianças vinham no meu apartamento brincar, eu ajudava eles com a lição de casa, e eu me apeguei muito àquela família, principalmente às crianças. O Marcelo trabalhava como engenheiro civil e a Patrícia era enfermeira no Hospital de Clínicas. Eles eram um casal super legal, trabalhadores, dedicados aos filhos, e as crianças eram incríveis. A Sofia era responsável e madura para a idade, sempre cuidando dos irmãos menores. O Lucas era cheio de energia, bagunceiro, engraçado, adorava futebol e videogame, e a Isabela era a mais carinhosa, sempre me dando abraços, me chamando de tia Fê, e eu amava aquelas crianças como se fossem minhas. Sobrinhas e sobrinho. Eu nunca tinha reparado muito nas características físicas do Lucas. Ele era só uma criança adorável que morava ao lado. Mas há um ano aconteceu uma tragédia que mudou tudo. O Marcelo e a Patrícia estavam voltando de uma viagem de fim de semana em Gramado. Só os dois. As crianças tinham ficado com a avó paterna aqui em Porto Alegre. E eles sofreram um acidente terrível na BR-116. Bateram de frente com um caminhão. Os dois morreram na hora. A notícia foi devastadora, gente. Eu fiquei em choque. Não conseguia acreditar que aquele casal jovem, cheio de vida, tinha morrido assim de repente. E meu coração doeu pelas crianças, pela Sofia, pelo Lucas, pela Isabela, que tinham perdido os pais de uma hora para outra. E eu fui no velório, no enterro, e ver aquelas 3 crianças chorando, perdidas, sem entender direito o que estava acontecendo, foi uma das coisas mais dolorosas que eu já presenciei. Depois do enterro, começou a questão de quem ia ficar com as crianças. A avó paterna, a mãe do Marcelo, a dona Vera, tinha 72 anos e problemas de saúde. Ela não tinha condições de criar 3 crianças sozinha. E a família da Patrícia era complicada. Os pais dela tinham morrido anos atrás. E ela tinha um irmão que morava em São Paulo, mas que mal tinha contato com ela. E quando ele foi contatado sobre as crianças, ele deixou claro que não podia ficar com elas, que tinha a própria família, os próprios problemas, e que não tinha estrutura para assumir 3 crianças. A assistente social do Conselho Tutelar estava envolvida no caso, tentando encontrar algum familiar que pudesse ficar com as crianças. E a possibilidade de elas serem separadas e colocadas em abrigos diferentes estava ficando cada vez mais real, porque é muito difícil encontrar família que queira adotar 3 irmãos de uma vez, principalmente com as idades que eles tinham. E a dona Vera estava desesperada. Ela me ligava chorando, dizendo que não podia deixar os netos serem separados, que o Marcelo e a Patrícia iam ficar arrasados se soubessem que os filhos tinham sido separados. Foi aí que eu tomei uma decisão que mudou minha vida completamente. Eu liguei para a assistente social e me ofereci para adotar as 3 crianças. Eu disse que conhecia elas há anos, que tinha um vínculo forte com elas, que eu era professora e tinha experiência com crianças, que eu tinha um apartamento adequado, renda estável, e que eu estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para manter os irmãos juntos. A assistente social ficou surpresa, mas interessada. Ela foi na minha casa, fez entrevistas, avaliações, pediu documentos, referências, e o processo foi relativamente rápido, porque a situação era urgente, e porque eu já tinha um relacionamento estabelecido com as crianças, e a dona Vera apoiou totalmente. Ela disse que ficaria muito mais tranquila sabendo que os netos estavam comigo, que ela podia visitar sempre, e que era a melhor solução possível. Em 3 meses, a guarda provisória foi concedida para mim. E as crianças vieram morar comigo, a gente juntou meu apartamento com o apartamento deles, derrubamos uma parede com autorização do condomínio e criamos um espaço maior para acomodar todo mundo. E de repente, eu que sempre tinha sido solteira sem filhos, me vi mãe de 3 crianças traumatizadas que tinham acabado de perder os pais. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. A Sofia tinha 13 anos e estava revoltada com tudo. Com a morte dos pais, comigo, com a vida. Ela me desafiava constantemente. Dizia que eu não era mãe dela, que eu não tinha o direito de mandar nela. E eu entendia a dor dela. Entendia que ela estava passando pelo luto de uma forma muito intensa. Então eu tentava ser paciente, tentava estar presente sem pressionar.
E aos poucos, ela foi se abrindo, foi aceitando minha presença, foi entendendo que eu não estava tentando substituir a mãe dela, mas sim cuidar dela. O Lucas, que tinha 9 anos, reagiu de forma diferente. Ele ficou muito quieto, muito para dentro, parou de jogar futebol, parou de brincar, ficava horas no quarto olhando para o nada. E eu comecei a levar ele em uma psicóloga infantil especializada em luto. E aos poucos ele foi melhorando, foi voltando a sorrir, a brincar, a ser criança de novo. Mas eu via que ele carregava uma tristeza profunda nos olhos, uma dor que ele não sabia expressar com palavras. A Isabela, com 6 anos, era a que mais me procurava. Ela grudava em mim o tempo todo, tinha medo de eu sair de casa, tinha medo de me perder também. E ela começou a me chamar de mãe depois de alguns meses. E toda vez que ela dizia isso, eu sentia meu coração apertar, porque eu sabia que eu nunca ia substituir a Patrícia. Mas ao mesmo tempo eu estava ali, cuidando dela, amando ela, sendo a figura materna que ela precisava naquele momento. A vida foi se ajustando, a gente criou uma rotina, eu levava as crianças para a escola, ajudava com lição de casa, fazia comida, cuidava quando ficavam doentes, ia em reunião de pais. E eu me apaixonei por aquelas crianças de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Elas se tornaram meus filhos de verdade. Não no papel só, mas no coração. E eu faria qualquer coisa por elas. A Dona Vera visitava toda semana. Ela almoçava com a gente aos domingos, trazia bolos, contava histórias do Marcelo quando ele era criança. E isso era importante para as crianças. Manter essa conexão com a família biológica, com a memória dos pais. E eu sempre incentivei isso. Sempre deixei claro que a Patrícia e o Marcelo eram os pais deles, que eu estava ali para cuidar, para amar, mas nunca para apagar a memória deles. Há 2 semanas aconteceu algo que virou minha vida de cabeça para baixo. Estava um dia quente, e o Lucas estava sem camisa brincando na sala. E eu olhei para ele e vi uma marca de nascença na parte de trás do ombro esquerdo dele. Uma marca em forma de meia-lua. E meu coração parou. Gente, porque era exatamente igual à marca que o meu bebê tinha. Aquele bebê que eu tinha segurado por alguns minutos no hospital 25 anos atrás. Eu fiquei paralisada. Não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava vendo. E eu tentei me convencer de que era coincidência, que muitas pessoas têm marcas de nascença parecidas, mas aquela marca era muito específica, muito igual. E eu comecei a fazer contas na minha cabeça. O Lucas tinha 9 anos, ia fazer 10 em fevereiro. E meu filho tinha nascido em fevereiro de 2000, e a idade batia perfeitamente. Eu esperei as crianças dormirem e fui correndo no apartamento ao lado, que ainda estava do jeito que o Marcelo e a Patrícia tinham deixado. A gente não tinha mexido em muita coisa ainda, e eu procurei documentos, certidões, e encontrei a certidão de nascimento do Lucas. E lá estava escrito que ele tinha nascido no dia 14 de fevereiro de 2000, no Hospital Fêmea, exatamente o mesmo dia e o mesmo hospital que o meu filho tinha nascido. Eu comecei a tremer, a chorar, porque não podia ser coincidência, não podia ser. E eu lembrei que a assistente social tinha me dito na época que o bebê ia para um casal que não podia ter filhos. E eu nunca soube quem era esse casal. Nunca quis saber porque eu achava que ia ser mais fácil seguir em frente se eu não soubesse. Mas agora tudo fazia sentido. O Marcelo e a Patrícia tinham adotado meu filho. Eles eram o casal que tinha ficado com ele. Eu passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, tentando processar aquela informação, e eu me lembrava de todas as vezes que eu tinha interagido com o Lucas nos últimos anos. Todas as vezes que eu tinha brincado com ele, ajudado ele com lição, e eu não fazia ideia de que ele era meu filho biológico que eu tinha entregue para adoção, e agora ele estava morando comigo, me chamando de tia Fê, e eu era responsável por ele sem ele saber que eu era a mãe biológica dele. Eu precisava ter certeza absoluta. Então eu peguei uma escova de dente do Lucas e uma minha e mandei fazer um teste de DNA em um laboratório particular aqui em Porto Alegre. E foram as 2 semanas mais angustiantes da minha vida. Eu olhava para o Lucas e via meu bebê, via aquele rostinho que eu tinha memorizado no hospital, e eu não conseguia acreditar que o destino tinha feito isso, tinha trazido meu filho de volta para mim de uma forma tão trágica e inesperada. O resultado do DNA saiu ontem, 99,9% de compatibilidade. O Lucas é meu filho biológico, não tem mais dúvida. E eu estou completamente perdida, gente, porque o que eu faço com essa informação? Eu conto pra ele, eu conto pra Sofia e pra Isabela. Eu guardo o segredo pra sempre. E como isso vai afetar as crianças? Como isso vai afetar nossa família que está se reconstruindo depois de tanta dor? Eu liguei para a tia Clarice, a única pessoa que sabia sobre a gravidez e a adoção, e contei tudo para ela. E ela ficou tão chocada quanto eu. Ela disse que era uma situação sem precedentes, que ela nunca tinha ouvido falar de algo assim.
e que eu precisava pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão, porque as crianças já tinham passado por tanto trauma, e uma revelação dessas podia ser devastadora ou podia ser libertadora, dependia de como fosse feita. Eu também conversei com a psicóloga das crianças, sem dar muitos detalhes, só perguntei hipoteticamente como uma criança reagiria ao descobrir que a pessoa que a adotou é na verdade a mãe biológica, e ela disse que dependia muito da idade da criança, do nível de maturidade emocional, do vínculo que já existe, e que geralmente a verdade é sempre melhor do que a mentira, mas que tem que ser dita no momento certo, da forma certa. Eu estou com medo, gente, muito medo, porque se eu contar para o Lucas que eu sou a mãe biológica dele, ele vai querer saber por que eu abandonei ele, por que eu entreguei ele para a adoção, e como eu explico para uma criança de 9 anos que eu tinha 17 anos, que eu não tinha escolha, que meus pais me obrigaram, e como eu garanto que ele não vai me odiar, que ele não vai se sentir rejeitado de novo. E tem a questão da Sofia e da Isabela, porque se eu contar para o Lucas, eu tenho que contar para elas também. E como elas vão reagir ao saber que o irmão do meio é meu filho biológico? Elas vão se sentir diferentes, vão achar que eu amo ele mais, vão sentir ciúmes, e eu não quero criar divisão entre eles. Eu não quero que eles se sintam diferentes um do outro, porque para mim os 3 são meus filhos igualmente. Eu amo os 3 da mesma forma. Mas ao mesmo tempo eu sinto que estou vivendo uma mentira, que estou escondendo algo fundamental. E eu olho para o Lucas e vejo meu filho, o bebê que eu segurei no hospital, o bebê que eu chorei por anos. E eu sinto uma conexão tão forte, tão profunda, e eu quero poder falar para ele que ele veio de mim, que ele é parte de mim, mas eu tenho medo de destruir tudo. Eu também penso muito no Marcelo e na Patrícia. Eles foram pais incríveis para o Lucas. Eles amaram ele, cuidaram dele, deram tudo para ele, e eu sou eternamente grata a eles por isso. E eu não quero de forma alguma diminuir a importância deles na vida dele. Eles são os pais dele. Eu sou só a mãe biológica que não teve condições de criar ele. E agora, por uma reviravolta do destino, eu estou criando ele, mas como mãe adotiva, não como mãe biológica. Tem horas que eu acho que é melhor não contar nunca. Deixar as coisas como estão. Deixar o Lucas acreditar que ele foi adotado pelo Marcelo e pela Patrícia quando bebê, e que agora está sendo criado por mim, a vizinha que virou mãe adotiva dele e dos irmãos, e que ele nunca precisa saber que eu sou a mãe biológica dele, porque isso não muda nada, não muda o amor que eu sinto, não muda a nossa relação. Mas aí eu penso que segredos sempre vêm à tona, que uma hora ele pode descobrir por conta própria, pode fazer um teste de DNA por qualquer motivo no futuro, pode encontrar documentos, e aí ele vai ficar com raiva de mim por ter escondido, vai se sentir traído, e eu não quero isso. Eu não quero que ele descubra de uma forma ruim. Eu quero que, se ele for saber, que seja por mim, da minha boca, com todo o contexto, com toda a verdade. Eu também tenho pensado muito sobre o que isso significa para mim, porque eu passei 25 anos da minha vida carregando a culpa de ter abandonado meu filho, me perguntando se ele estava bem, se era feliz. E agora eu descobri que ele estava aqui o tempo todo, a poucos metros de mim, sendo criado por uma família maravilhosa, e que agora ele está comigo. E de certa forma o universo me deu uma segunda chance de ser mãe dele, mesmo que de uma forma completamente inesperada. Mas será que eu mereço essa segunda chance? Será que eu tenho o direito de me sentir aliviada, de me sentir feliz por ter meu filho de volta, quando isso só aconteceu porque os pais adotivos dele morreram tragicamente? E eu me sinto culpada por sentir felicidade no meio de tanta tragédia, por sentir que, de alguma forma, eu ganhei algo com a morte do Marcelo e da Patrícia, mesmo sabendo que eu nunca desejaria isso, que eu daria qualquer coisa para eles estarem vivos. A dona Vera não sabe de nada disso. Ela continua visitando toda semana. E eu olho para ela e penso se eu deveria contar. Se ela tem o direito de saber que o neto que ela acha que é adotado é, na verdade, filho biológico da pessoa que está cuidando dele agora. Mas eu tenho medo da reação dela. Tenho medo que ela ache que eu planejei isso de alguma forma, que eu me ofereci para adotar as crianças porque eu sabia que o Lucas era meu filho. Mas eu juro que eu não sabia. Eu nunca imaginei. Foi uma coincidência absurda do destino. Eu tenho passado noites em claro pensando em tudo isso, analisando cada possibilidade, cada consequência. E eu ainda não cheguei em uma conclusão. Eu ainda não sei o que fazer. E é por isso que eu estou aqui, contando para vocês, pedindo conselhos, pedindo para me ajudarem a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Tem uma parte de mim que quer muito contar para o Lucas, que quer poder olhar nos olhos dele e dizer que ele é meu filho, que eu sempre amei ele mesmo sem saber onde ele estava,
que eu pensei nele todo dia durante 25 anos, e que agora a gente está junto de novo e que eu nunca mais vou deixar ele. Mas eu tenho medo que isso seja egoísmo meu, que isso seja mais sobre o que eu quero do que sobre o que é melhor para ele. Porque no final das contas, o que importa é o bem-estar das crianças. O que importa é que elas se sintam seguras, amadas, protegidas. E se contar essa verdade vai abalar isso, se vai criar mais confusão, mais dor, mais trauma. Então talvez seja melhor não contar. Talvez seja melhor eu carregar esse segredo sozinha e deixar eles viverem em paz. Mas aí eu penso na Sofia, que já tem 14 anos, que é madura, inteligente, e que talvez conseguisse entender a situação, e no quanto seria injusto esconder isso dela, esconder que o irmão dela é meu filho biológico, e eu fico dividida, porque eu não quero mentir para elas. Eu não quero construir nossa família em cima de mentiras. Mas ao mesmo tempo, eu não quero destruir o que a gente está construindo com uma verdade que pode ser pesada demais. Eu também penso em como isso afetaria minha relação individual com cada criança, porque agora eu trato os 3 exatamente igual. Não tem diferença. Não tem preferência. Mas se eles souberem que o Lucas é meu filho biológico, será que isso não vai criar uma dinâmica diferente? Será que a Sofia e a Isabela não vão se sentir menos importantes, menos amadas? E será que o Lucas não vai se sentir pressionado, confuso, dividido entre a memória dos pais adotivos que morreram e a mãe biológica que o abandonou e agora está criando ele? Tem dias que eu olho para o Lucas e vejo tanto do meu pai nele, tanto de mim, características físicas, jeito de falar, de rir, e eu me pergunto como eu nunca reparei nisso antes. Mas a verdade é que a gente nunca procura o que não está esperando encontrar. E eu nunca imaginei que meu filho biológico pudesse estar tão perto de mim sem eu saber. Eu também tenho pensado muito sobre a Patrícia, sobre como ela foi uma mãe incrível para o Lucas, sobre como ela amou ele incondicionalmente. E eu sinto uma gratidão imensa por ela, porque ela fez o que eu não pude fazer. Ela criou meu filho, ela deu amor, carinho, estrutura, família para ele. E eu devo tudo a ela. E de certa forma eu sinto que cuidar do Lucas agora é uma forma de honrar a memória dela, de continuar o trabalho incrível que ela fez. Mas será que a Patrícia sabia alguma coisa sobre mim? Será que na época da adoção ela recebeu alguma informação sobre a mãe biológica? Será que ela sabia que eu era uma adolescente de 17 anos que foi obrigada a entregar o bebê? E será que ela alguma vez pensou em mim? Se perguntou sobre mim? Ou será que para ela eu era só uma barriga de aluguel, alguém que deu à luz e desapareceu? Eu gostaria de poder conversar com ela, de poder perguntar tantas coisas, de poder agradecer por ter cuidado tão bem do meu filho, mas ela não está mais aqui, e eu nunca vou ter essas respostas. E isso me deixa triste, me deixa com um vazio, porque tem tanta coisa que eu gostaria de saber, tanta coisa que ficou sem resposta. O processo de adoção definitiva das 3 crianças está quase finalizado. Em 2 meses, eu vou oficialmente ser a mãe legal deles. E eu estou feliz com isso. Mas ao mesmo tempo eu estou aterrorizada, porque significa que eu vou ter que tomar uma decisão sobre contar ou não a verdade antes disso. Porque depois que a adoção for finalizada, vai ser ainda mais complicado, vai ter ainda mais implicações legais e emocionais. Minha terapeuta, que eu comecei a ver depois de adotar as crianças porque eu precisava de apoio para lidar com tudo, diz que eu preciso pensar no que é melhor para as crianças a longo prazo, não só no momento presente. E que geralmente crianças que crescem sem saber a verdade sobre suas origens desenvolvem problemas de identidade, de confiança, e que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que a mentira. Mas ela também diz que tem um tempo certo para cada revelação, que eu não preciso contar agora, que eu posso esperar o Lucas ficar mais velho, mais maduro, mais capaz de processar uma informação tão complexa, e que talvez quando ele tiver 15, 16 anos, seja um momento melhor, quando ele já tiver uma identidade mais formada, uma compreensão melhor do mundo. Só que eu não sei se eu consigo guardar esse segredo por mais 6, 7 anos. Eu não sei se eu consigo olhar para ele todo dia sabendo que ele é meu filho e não poder falar isso, não poder expressar isso. E eu tenho medo que isso me consuma por dentro, que isso afete minha forma de me relacionar com ele, que eu sem querer acabe tratando ele diferente das irmãs. Eu também penso em questões práticas, como histórico médico, porque agora que eu sei que ele é meu filho biológico, eu posso dar informações importantes sobre doenças genéticas da minha família, sobre condições que podem ser hereditárias. E isso pode ser importante para a saúde dele. Então talvez eu tenha a obrigação moral de contar, pelo menos para os médicos, mesmo que não conte para ele ainda. E tem a questão legal também, porque tecnicamente eu sou a mãe biológica dele e a mãe adotiva ao mesmo tempo, e eu não sei se isso cria alguma complicação jurídica, se eu preciso informar o juiz que está cuidando do processo de adoção, se isso muda alguma coisa nos trâmites legais,
E eu tenho medo de ter problemas, de alguém achar que eu escondi informações importantes, que eu agi de má fé. Eu conversei com minha advogada, de forma hipotética, sem dar muitos detalhes, e ela disse que é uma situação muito incomum, mas que não necessariamente cria problemas legais, que o importante é que a adoção seja feita no melhor interesse das crianças, e que o fato de eu ser mãe biológica de uma delas não impede a adoção, mas que seria importante documentar isso, ter tudo registrado corretamente. Mas eu tenho medo que se eu oficializar isso, se eu colocar no papel que o Lucas é meu filho biológico, isso de alguma forma vaze, chegue até as crianças de uma forma que eu não consiga controlar, e eu prefiro que se eles forem saber, que seja por mim, no momento que eu escolher, da forma que eu escolher, não através de um documento legal ou de um comentário de terceiros. A Sofia tem me perguntado algumas coisas ultimamente. Ela é muito observadora, muito esperta. E ela comentou outro dia que o Lucas se parece comigo, que tem gente que acha que a gente é mãe e filho de verdade, e eu fingi que era coincidência. Dei risada, mudei de assunto, mas meu coração estava disparado, porque eu fiquei com medo que ela estivesse desconfiando de alguma coisa, que ela estivesse conectando pontos que eu não quero que sejam conectados ainda. O Lucas tem me chamado de mãe algumas vezes. Ele escorrega, chama de mãe, e depois se corrige e chama de tia Fê. E toda vez que isso acontece, eu sinto meu coração apertar, porque eu quero tanto poder dizer para ele que está tudo bem, que ele pode me chamar de mãe, que eu sou a mãe dele de todas as formas possíveis, biológica e adotiva. Mas eu não posso. Não ainda. Talvez nunca. A Isabela continua me chamando de mãe sem nenhum problema. Para ela, eu já sou a mãe dela. E isso me enche de amor e ao mesmo tempo de culpa, porque eu não quero que o Lucas se sinta diferente. Não quero que ele sinta que tem menos direito de me chamar de mãe do que a irmã, quando na verdade ele tem até mais direito. Ele é meu filho de sangue, mas ele não sabe disso. Eu tenho sonhado muito com o dia que eu entreguei ele no hospital. Tenho pesadelos recorrentes em que eu estou segurando ele, e alguém arranca ele dos meus braços, e eu não consigo fazer nada, só gritar e chorar. E eu acordo suada, com o coração acelerado, e vou até o quarto dele só para ver ele dormindo, para ter certeza que ele está ali, que ele está seguro, que ele está comigo. Às vezes eu entro no quarto dele de madrugada e fico olhando ele dormir, olhando aquele rosto tranquilo, e eu choro em silêncio. Choro por todos os anos que eu perdi, por todos os momentos que eu não estive presente, pelos primeiros passos que eu não vi, pelas primeiras palavras que eu não ouvi, pelos aniversários que eu não comemorei, e ao mesmo tempo eu choro de gratidão por ter ele aqui agora, por poder cuidar dele, por poder ser mãe dele mesmo que ele não saiba a verdade completa. Eu tenho guardado todas as fotos antigas que o Marcelo e a Patrícia tinham do Lucas bebê, das crianças crescendo, e eu olho para aquelas fotos e vejo meu filho sendo feliz, sendo amado, e isso me traz paz, me traz conforto, porque eu sei que eu fiz a escolha certa há 25 anos, eu dei ele para uma família que amou ele, que cuidou dele, e mesmo que tenha sido a coisa mais dolorosa que eu já fiz, foi a coisa certa. E agora o destino me deu uma segunda chance, me deu a oportunidade de estar presente na vida dele, de cuidar dele, de amá-lo. E eu não vou desperdiçar isso. Eu vou ser a melhor mãe que eu puder ser para ele e para as irmãs dele. Vou dar todo o amor, toda a estrutura, todo o suporte que eles precisarem. E se um dia eu contar a verdade, vai ser porque chegou o momento certo, porque eu senti que eles estão prontos, que não vai causar mais dano do que bem. Por enquanto eu vou continuar sendo a tia Fê que virou mãe. Vou continuar cuidando dos três com o mesmo amor, a mesma dedicação. Vou continuar honrando a memória do Marcelo e da Patrícia. Vou continuar levando as crianças para visitar a Dona Vera, para manter as tradições da família deles, para que eles nunca esqueçam de onde vieram, de quem eram os pais deles. E eu vou carregar esse segredo no meu coração, pelo menos por enquanto. Vou carregar o conhecimento de que o Lucas é meu filho biológico. E vou deixar que isso me fortaleça, que isso me lembre todos os dias do quanto eu sou sortuda de ter ele de volta na minha vida, mesmo que de uma forma que eu nunca imaginei, mesmo que através de uma tragédia terrível. Eu sei que muita gente vai julgar minha decisão, seja qual for a decisão que eu tomar. Se eu contar, vão dizer que eu fui egoísta, que eu coloquei minhas necessidades acima das necessidades das crianças. E se eu não contar, vão dizer que eu estou mentindo, que eu estou escondendo algo fundamental. Mas no final das contas, só eu sei o que é melhor para a minha família. Só eu conheço essas crianças profundamente. Só eu sei o que elas podem ou não aguentar nesse momento. O que eu posso dizer é que eu amo essas 3 crianças mais do que eu achei que fosse possível amar alguém. Elas se tornaram minha razão de viver, meu propósito, e eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para proteger elas, para garantir que elas cresçam felizes, saudáveis, seguras, e se isso significa guardar um segredo,
então eu vou guardar. E se isso significa contar a verdade, então eu vou contar. Mas sempre, sempre pensando no que é melhor para elas. Então é isso. Essa é minha história. Essa é minha dor, minha alegria, minha confusão. E eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de perspectivas diferentes. Preciso de conselhos de pessoas que talvez já tenham passado por algo parecido, ou que consigam ver a situação de fora, sem o envolvimento emocional que eu tenho, e qualquer palavra, qualquer conselho, qualquer experiência que vocês puderem compartilhar, vai ser muito bem-vinda, porque eu realmente não sei o que fazer, e eu preciso de ajuda para tomar a decisão certa.